Olá, vamos a mais um episódio do Projeto Modo Voo Podcast, o nosso espaço de trocas e histórias inspiradoras, histórias reais. Aqui, cada assunto é profundo, relevante e muito necessário. Eu sou Marcela Rosenblatt, sou mãe do Bernardo, psicóloga, e há quase uma década que eu me dedico à educação e à parentalidade consciente. No episódio de hoje, vamos desbravar novas fronteiras. O tema é sobredotação. E você já sabe, a cada conversa, um novo voo. Então, apertem os cintos, porque o Projeto Modo Voo Podcast já vai começar. Em nome da comandante e da tripulação, desejamos a todos um ótimo voo. A nossa convidada de hoje nasceu em Porto Alegre, no Brasil, e lembra com carinho os tantos mergulhos na piscina, a bola de futebol a rolar pela casa, na companhia do irmão, os exercícios partilhados com a mãe e o faz de conta com o pai, em que trabalhavam em agências de viagens e visitavam o mundo inteiro. Do faz de conta à realidade, visitou o Brasil e o mundo com a família e foi muito feliz. Aos 27 anos, tornou-se mãe do Vitor, um menino que demorou a falar, mas que hoje, com 11 anos, sabe 4 idiomas. E com ele conheceu o maior amor do mundo. Casada com Paulo, o seu porto seguro, hoje vive o seu sonho de amor, como diria Patrícia Marx. Continua a definir-se como feliz, a trabalhar com o que mais gosta, a fisioterapia, e a morar no país que sempre sonhou, a Austrália. Rise and Shine, que hoje temos conosco a mamãe Marina, para viajarmos no mundo das altas habilidades sobre dotação. No episódio Erraram o Diagnóstico. Marina, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Que bom ter você aqui, mesmo. Muito obrigada, é um prazer, fiquei muito feliz com o convite e muito contente de estar iniciando esse projeto aqui, primeiro episódio com você. Com certeza, olha, muito feliz mesmo. Acho que a tua história vai agregar tanto, né, em tantas mães, tantas famílias, tantos pais e crianças que, né, percorreram um caminho parecido. Então, temos aí um papo muito brilhante pela frente. Então, assim, vou começar pelo com certeza. começo. Tá? O começo. E queria ouvir, assim, um pouquinho do momento em que você soube que ia ser mãe, como é que foi essa descoberta, como é que foi, né, a maternidade, assim, o princípio da maternidade. Bom, eu estava com casamento marcado, já estava fazendo vestido de noiva, então foi uma grande surpresa. Apesar de eu querer ter um filho, a gente não estava planejando naquele momento, então foi uma surpresa, eu descobri a gravidez. Ajusta vestido, remarca tudo, viagem, lua de mel, vai dar para ir, não vai dar para ir grávida, porque na lua de mel justamente eu ia vir aqui para a Austrália, então eu fiquei preocupada em fazer uma viagem longa, estando grávida, mas no fim deu tudo certo e foi uma alegria muito grande, assim, a gente já queria, mas só não estava esperando que fosse naquele momento. Então, desde o começo foi de muita felicidade, assim, durante a gestação também. Assim como depois que ele nasceu, foi sempre uma sensação de bem-estar, uma alegria, foi uma gestação tranquila. E o início também foi tranquilo. Ai, que O bom. início. Isso é uma honra, eu diria, assim, né? Sou mãe também e acho que o meu início não foi nada fácil. Foi turbulento bastante, mas é bom, né, quando a gente pode passar. A gestação foi tranquila, mas o início nem sempre é tranquilo. Que bom que o seu foi. E para a família, como é que Sim. a família recebeu aí esse novo integrante? Como é que foi? Então, a família todo mundo ficou muito feliz, né? Receptivo, já estava com o casamento marcado, tudo acontecendo, então veio numa hora que só teve né, a agregar, assim, todo mundo muito feliz com a chegada dele. E assim, quando ele chegou também continuou nessa onda, né, de tudo indo muito bem, inclusive nos primeiros meses, logo que ele nasceu, o desenvolvimento foi super normal, né? Foi só depois de um ano que a gente começou a ter a encarar outros desafios, né? Assim, então, Então me conta desses desafios. Você falou que o inicinho foi tranquilo e que depois, né, sim, tiveram esses sinais de alerta. Quais foram os sinais de alerta? O que aconteceu nesse período? sim.
Então, ele vinha muito bem, assim, com os marcos de desenvolvimento motor, engatinhou com 7 meses, começou a andar com 11, vinha atingindo bem os marcos de desenvolvimento, até que a gente percebeu que ele tinha perdido algumas habilidades, como ele parou de bater palmas, ele parou de apontar, ele não estava mais balbuciando, as poucas palavras que ele, né, tinha começado, e eu comecei a perceber que a comunicação dele não estava acontecendo. Então, com 18 meses, eu percebi que ele realmente não tinha atingido essa questão da fala ainda. E eu comecei a sinalizar para o pediatra. Eu morava numa cidade pequena, em Santa Catarina, na época. E ele, não, ele tá ótimo, imagina andando, engatinhando, aí tá maravilhoso, daqui a pouco vai falar, tempo dele. Uhum. E eu percebia que tinha algo, ele gostava de ficar olhando para o ventilador, ele andava na ponta dos pés, ele gostava de abrir e fechar a janela. Então eu percebia que tinha algo ali. E eu, então, quando ele estava com uns quase 1 ano e 10 meses, eu resolvi realmente procurar um Uhum. né, um neuropediatra. E só uma E aí, pergunta, você falou que percebia, né, que existiam aí alguns sinais, como você mesma sinalizou, então andar na pontinha dos pés, ficar olhando o ventilador, talvez até algum por um tempo prolongado, porque de fato o ventilador até chama uma atenção das crianças, mas provavelmente um tempo a mais que você julgava que, né, era diferente, ou abrir e fechar a janela. Mas como você era mãe de primeira viagem, né, qual era o seu parâmetro assim de comparação e conhecer esses sinais? Quais são qual foi a sua métrica? então, na verdade, o meu marido, na época, ele tinha 2 filhos já. Ok. Então, ele já tinha passado por essa questão, né, do desenvolvimento. E ele vinha questionando: olha, não sei porque ele não está se comunicando ainda, né? Acho que com os outros foi pouco diferente, mas meio que tinha, assim, muito inocentemente, não inocente, mas me trouxe essa pulga atrás da orelha, principalmente Uhum. pela questão da falta, né, do atraso da fala. E a questão da ponta dos pés, e ele realmente ele olhava para o ventilador durante muito tempo e pulava na ponta dos pés com uma estereotipia, Uhum. e quando via, então tinha um padrão assim que alguma coisa não estava estranha, Uhum. estranha não, alguma coisa não estava conforme esperado, né? Ok. Não, então foi, acho que é isso assim, mas principalmente a fala, né? Que não acontecia nada, nenhum mamá, nenhum não estava, não vinha. Isso com 18 meses, né, que você falou. Isso, é isso, com 18 E meses. aí foi E nessa aí, altura que você buscou o neuro. sim, aí buscamos um neuro. Na época, a cidade que a gente morava, Santa Catarina, não tinha, né, profissional assim qualificado. A gente até procurou na época um neuropediatra lá que também falou nada, que não via nada. Então, nós procuramos um profissional referência, fomos até Porto Alegre, Dr. Carlos Gadia, um profissional aí super renomado. E que tivemos a sorte, né, de poder conseguir uma consulta com ele. Ele estava em Porto Alegre bem na mesma época que eu resolvi que eu queria tomar uma atitude em relação a isso. E ele nos recebeu e realmente fez uma avaliação do Victor e falou que ele tinha todos os sinais que se enquadravam no quadro de espectro autista. E na classificação ali 1, 2 e 3, ele sinalizava ele como 2, podendo vir a ser 1, podendo vir a ser 3, Uhum. dependendo do que a gente fizesse naquele De momento, intervenção, né? né? Uhum. E então ali ali foi o a primeira confirmação assim de que tinha realmente algo ali que a gente precisava fazer. E eu perguntei para ele, né, o que ele achava que eu fazia. Ele falou: olha, começa ontem, Uhum. faça algo ontem. E me sugeriu uma abordagem multidisciplinar, que foi como a gente começou, né, o tratamento do Victor. Uhum. E quais foram, então, as abordagens multidisciplinares que você escolheu naquela época? Então, na época, a gente acabou mudando para o Rio de Janeiro, que onde a gente morava não tinha essa oferta desses profissionais, não tinha uma clínica assim. Vocês Nós mudaram mudamos para por o Rio. conta disso? Esse foi a Eu mudei motivação? por conta disso. Foi Ok. algo que eu pensei, eu vou fazer tudo que está ao meu alcance. Ele era um bebê, né, Uhum. ainda. E ele me falou: tudo que tu fizer antes dos 2 anos é um potencial, é algo que é Isso. muito além. Então, faça É uma agora. janela de oportunidade de Esses meses que desenvolvimento. você tem, assim, agora, faça agora. Eu lembro que Sim. nós mudamos para o Rio em fevereiro, o Victor faz aniversário em maio. Então, foi aqueles finalzinho ali quase antes dos 2 anos. Então, ele
fono, terapeuta ocupacional, psicomotricidade, musicoterapia e psicóloga, né. Uhum. Então era uma abordagem multidisciplinar todos os dias, 5 vezes por semana, cada Uhum. dia um pouquinho, né, porque ele era muito novinho na época. E assim seguimos, até que depois de 1 ano mais ou menos de terapias, ele estava falando muito bem, se expressando, né, se comunicando. Uhum. E depois de 2 anos e meio, muita coisa mudou, né. Então, a gente começou a ver um Victor um pouco diferente. Sim, claro que sim, né. E, você, eh, atribui isso a todo esse investimento nessas terapias diversas, ou você acredita que foi, de fato, um desenvolvimento que teria acontecido mesmo sem a intervenção? Como é que você vê, assim, de uma maneira geral, o Eu ganho? eu 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 acredito que isso está diretamente relacionado às terapias, que com certeza fizeram total diferença, essa intervenção precoce, a gente ter percebido que tinha alguma coisa acontecendo ali, cedo, Uhum, com certeza fez muita diferença, porque não era só a fala, né, tinha muito essa questão também do comportamento, acho que eu não mencionei, uma uhum, irritabilidade, e isso com certeza foi ajudando ele a se entender, e assim como ele começou a se comunicar melhor, ele começou a entender melhor o que estava acontecendo e começou a poder se expressar e mostrar e adquirir novas habilidades também, né. uhum, Então eu acredito que sim, as terapias fizeram total diferença. uhum. Óbvio que teve uma mudança. As terapias tinha terapia familiar também, né, então a família também era, eh, instruída, né, e Claro. também aprendia a lidar né, as melhores estratégias. Sim. E aí fala um pouquinho disso então, como é que foi receber esse diagnóstico de, né, ali com o neuropediatra? É Sim, neurologista, neuropediatra. neuropediatra, ok. É. Então como é que foi para você e, né, para o seu parceiro também receberem essa notícia, para a família, para os avós, como é que foi o Então, diagnóstico? foi uma surpresa, assim, eu era a única pessoa que já achava que tinha algo, né, que eu já estava falando: "Olha, meu filho tem autismo", eu dizia: "Alguma coisa está acontecendo, eu sei". E meu marido na época dizia: "Não, assim, né, você acha que é só algum atraso?". Meus pais diziam: "Não, de jeito nenhum, não é". Então, mas Uhum, quando veio uma confirmação de que tinha algo, eles ficaram surpresos, mas todos muito movidos em fazer algo pra ajudar e, né, tentar fazer o melhor possível. uhum, Então foi na época, sentamos a família toda e pensamos: "O que que a gente pode fazer hoje que está a nosso alcance, para oferecer uma melhor oportunidade, né, de vida para o Victor daqui a alguns anos, que vai uhum, refletir no futuro dele". claro. E na época a decisão foi essa da mudança para o Rio de Janeiro, para oferecer os melhores profissionais na época que foram, né, foi os que nos foram recomendados. Uhum, Então, a família foi essencial, né, no suporte. Na época, eventualmente eu acabei me divorciando do meu companheiro da época, uhum, então foi meu pai e minha mãe mesmo que me deram esse suporte maior na mudança para o Rio de Janeiro, né, eventualmente depois eu me casei novamente com a pessoa que eu tô hoje, que me dá muito suporte com o Victor, mas a família é essencial, né, nesse suporte, se você puder contar com eles sempre, faz a diferença, né, os avós ajudam muito, né. claro que sim, né? Quando a gente fala de um diagnóstico, seja ele qual for, é uma mudança de paradigma, de expectativa, né? E nós, seres humanos, gostamos muito de previsibilidade, né? E estudamos o comportamento, estudamos as relações justamente para isso, porque o nosso cérebro ele é feito para traçar comparativos. Então a gente vê padrões, compara, olha, eu estou fazendo assim, a maioria faz assado, e isso é natural do ser humano. E quando vem um diagnóstico, seja ele qual for, que rompe um pouco com essa expectativa, com essa previsibilidade, é um reajustar que a gente precisa fazer, como mãe, como pai, como família, né? Que bom que você teve esse suporte, que bom que você teve também a possibilidade, até financeira, né? Que é importante a gente falar disso, que não é um investimento simples, não é só, né? Emocional, entre aspas, que o emocional muito, muito custoso também, mas financeiro, de poder proporcionar tantas terapias, tanto apoio, para que ele pudesse se desenvolver da melhor forma, né? Ah, Então, com certeza, aí que entra também a questão familiar, né, nesse suporte todo, e tem a questão da liminar de alguns planos de saúde que a gente conseguiu na época, mas mesmo assim, com certeza, tem um custo, né, elevado, mas que era o que a gente pensou, assim, é investir tudo isso que a gente puder agora para ele no futuro
de repente a gente não precisava fazer tanto, assim, foi esse o Uhum. pensamento, né. Sim. Eu realmente acreditava que eu tinha que fazer algo o quanto antes, assim, e óbvio que eu fiquei muito preocupada quando eu recebi o diagnóstico, óbvio, mas eu algo me dizia assim: "Vai, eu para me mexer, me mover em direção a ajudá-lo", sabe. Então, Uhum. foi triste, foi desafiador, óbvio, mas ao mesmo tempo eu encontrei ali uma força para fazer alguma coisa além. Uhum. Não, e realmente que bom que você tinha esse instinto, e é importante a gente também falar disso, que o cérebro, ele é plástico, ele se transforma ao longo da vida. Antes acreditava que não, que ele tinha um limite, mas não, ele é plástico a vida toda. É claro que quando a gente fala de bebês até aí os 2 anos, até, depende das competências que a gente esteja falando, né? Até os 6 são outras competências e tal. Mas é uma oportunidade de janela de oportunidade de desenvolvimento que não dá para abrir mão, ela não volta mais. É realmente preciosa. E é muito triste quando a gente vê assim na estatística de autismo que os diagnósticos são feitos lá para os 4, 5 anos, na sua maioria das vezes, né? Porque os profissionais ou têm receio de dar um diagnóstico para um bebê tão pequenininho que ainda pode, né, se desenvolver, etc. Mas a gente perde essa oportunidade, que acho que vamos, né, pular para o outro lado. Você recebeu esse diagnóstico, investiu toda a mudança, os profissionais, o ano, né, para ajudar o seu filho. E aí, quanto tempo depois vocês começaram a perceber, opa, talvez não seja bem esse diagnóstico? Né, eu até fiz uma Sim, brincadeira, falei, erraram o diagnóstico, não é que tenham errado, tinham todos os sinais ali presentes, claro. claro. Mas, assim, no final das contas, isso se transformou. Sim. Fala um pouquinho, Sim, assim. isso se transformou, ele continuou fazendo as terapias, né, e quando ele fez 4 anos de idade, a gente percebeu que ele já estava lendo livros com uma 4 fluência, anos. assim, e a gente: Uhum. "Nossa, que bom, né, que aconteceu isso e que ele está se comunicando, está falando", começou a tocar instrumentos musicais na época, começou a ser uma criança, assim, muito, ter amigos, as coisas começaram a florescer, digamos assim, né, Uhum. não é um termo que ele não gosta que eu use com ele, mas Uhum. Uhum. que ele não é uma flor, ele me diz isso, mas ele Sim. começou né, e na época o mesmo médico esse que fez o diagnóstico, a gente fez uma consulta de acompanhamento e o Vitor levou o violão na consulta e tocou Garota de Ipanema para ele, na Hum. época, com 4 aninhos, no seu Gente. jeito de Garota de Ipanema. E ele fez uma avaliação e o médico, que é uma pessoa muito querida, assim, chorou na consulta, dizendo: Olha, eu não sei o que dizer para vocês, consulta de alta, a gente não cobra. Eu vejo o Vitor hoje e assim, não sei o que dizer, não enxergo ele Uhum. mais no espectro. E então foi assim um erro, mas depois um acerto. Então não é um Uhum. erro, né? A gente realmente tinha algo ali, mas foi feito um trabalho em equipe e realmente um pouco de, sei, tenho muita fé, um pouco de tudo, né? Uhum. Aconteceu ali e ele melhorou nesse sentido. E a gente começou a perceber que realmente não era talvez um quadro de autismo mais, mas outra coisa que Outra estava coisa. se Uhum. mostrando aí. Sim. E o que que é importante a gente falar, né, depois dessa sua fala? É, para quem está nos ouvindo, não quer dizer que o autismo tenha cura, porque não se fala de cura, né? Autismo não tem cura porque não é uma doença, primeiro, então ele não tem uma cura. Ele tem a promoção de competências emocionais, sociais, etc., que ajudam esse sujeito que é neurodivergente a viver melhor em sociedade. Ponto. Então, o que a Marina está Sim. trazendo aqui não é que esse médico ou isso que ela fez vão promover a cura do autismo. Não se trata disso, Com certeza não, com né? certeza não. Então, é um disclaimer importante. E agora você vai poder falar, então, talvez do próximo, que não é diagnóstico, a gente não fala assim altas habilidades, a gente fala numa Sim, identificação. sim. Pronto, né? E aí depois eu até posso complementar um pouquinho falando da confusão mesmo que existe entre autismo e a sobredotação. Mas conta aí a tua história, como é que vocês chegaram nesse lugar. Sim, sim, muito bom você colocar isso, porque depois que aconteceu essa história, muitas pessoas vieram me procurar, como se, não, realmente não enxergo como se fosse uma cura, eu enxergo o que aconteceu isso, ele se enquadrava em determinadas características e Uhum. passou a não se enquadrar mais nessas características e começou a desenvolver outras habilidades que fizeram a gente enxergar que hoje ele viveria, assim, naquela época ele estava vivendo uma outra, tinha uma outra condição, o cérebro se desenvolveu
dessa outra maneira, Uhum. que foi quando no primeiro ano na escola chamaram ele para fazer parte de um programa de enriquecimento escolar, até na Uhum. época você Sim. também participou Não falamos disso, ainda, né? mas eu Então, conheço o Vitor. sim, né? Então, na época a escola começou a sinalizar que, né, que enxergava dessa maneira e as coisas foram se confirmando. E na época foi muito. A escola tinha esse programa de enriquecimento curricular, que ele ficou super feliz de participar e ficou muito contente de ter sido escolhido. E as coisas começaram a fluir. Ele começou a ir bem na escola e tirar notas excelentes, depois fez, né, intercâmbio e tal, e a gente acabou se conectando novamente com a equipe que fez as avaliações dele na época, né, de neuropsicólogos, e a gente Uhum. refez a avaliação e Uma eles nova realmente avaliação psicológica. Uhum. neuropsicológica, Sim. né, com a mesma equipe, que já conhecia ele desde pequeno, Uhum. e eles identificaram realmente que existia uma superdotação, Uhum. então que as coisas tinham realmente evoluído, mudado, não sei, explicar o que aconteceu, mas foi essa é a história do Victor, né? Sim, Que sim. cada um que é muito individual, óbvio, não, né? Não, como você mesmo disse, é só apenas uma mudança que aconteceu. Sim, claro. E aí, o que que é interessante que a gente fale, né, sobre esse paralelo entre o autismo e a sobredotação? Ahn, Primeiro que a sobredotação, para ela ser identificada, esse é um termo que a gente usa quando fala de superdotação, sobredotação aqui em Portugal, altas habilidades, sobredotação é o termo correto. A gente fala de identificação porque ela não é um diagnóstico, ela é uma forma de estar cognitivamente, né? Então, a forma do cérebro se organizar. São sujeitos que têm uma capacidade crítica, analítica, criativa, de absorção e relação de conhecimento fora da curva. Geralmente são sujeitos que têm uma habilidade acima da média em algumas áreas do desenvolvimento humano, né? Então pode ser no Vitor, né? Ele tinha aí uma ligação com a linguagem, acabou que a linguagem é de fato o que ele tem assim de. Eu me lembro que ele escrevia textos assim inacreditáveis, histórias criativas, um enredo com 5, 6 anos. Começou a ler com 4, como você disse. A parte musical também é uma possibilidade de desenvolvimento, todas, na verdade, né? A matemática, então, as artes, a dança. Então, tudo que fala de competência humana, podemos ter pessoas com altas habilidades nessas áreas. E é até interessante a gente trazer isso porque acaba que socialmente entende-se como inteligência aquele sujeito que é bom em matemática, ou que é bom em língua portuguesa, não é? Ou que tem assim um autodesenvolvimento na parte acadêmica, mas não necessariamente. Existem pessoas superdotadas que não são bons academicamente, não vão bem na escola, né? São sujeitos que se desenvolvem em outras áreas. Ou acham aquela escola tão chata, do jeito que a gente vê a escola hoje, que eles não se interessam. Então, é melhor ficar no próprio mundo interno do que ali presencialmente. Então, aí seria, né, o meu palpite do que acontecia com o Vitor lá de 18 meses. O mundo interno dele, ele era tão cheio de energia e de conexões ele devia estar olhando aquele ventilador pensando em milhões de coisas, e depois ele ia ver a relação com o movimento da porta, provavelmente, e de tudo que eu estudo e sei sobre as altas habilidades. Então, provavelmente já era um bebê que não tinha necessidade de falar. O mundo já acontecia dentro dele. Que sim, é muito parecido essa fotografia com o autismo. Por isso que há essa confusão. E mais velho também há confusão, porque os sobredotados eles tendem a se afastar socialmente, que os autistas também fazem, mas por motivos diferentes, né? O autista, ele tem a dificuldade da interação social, o sobredotado também tem, mas porque ele não consegue se relacionar com os pares, porque ele está tão acima, né, cognitivamente dos seus pares, que é como se ele tivesse a maturidade de pessoas mais velhas, por isso que ele se interessa pelos mais velhos também, né? Então, esses Exatamente. mitos, eles, enfim, fazem com que essa confusão aconteça, né? Autismo, sobredotação. Você vivenciou um pouco isso, mais tarde, talvez? Sim, sim, vivenciei, inclusive na escola, na época, teve um menino que foi colega do Victor quando ele estava na primeira escola, onde ele foi apresentado como aluno autista, né?
E esse mesmo menino encontrou ele na nova escola. E ele falou: Ué, Hum, você não era autista? Agora você é superdotado. Foi muito exato. O que aconteceu engraçado. aqui, né? Aí, e aí o Vitor veio me questionar: Ué, mãe, então, Uhum, né? E realmente há uma confusão, porque não é aquela coisa, não é uma caixa, né? Não é apenas um tique, um sim, um não. É muito. São, né, como você falou, de repente o cérebro dele já estava se desenvolvendo, assim, ou talvez, não sei, as coisas que a gente possibilitou o cérebro dele também passar, que uhum, também ajudaram nisso, né? Então fica essa dúvida, não sei, a gente não sabe exatamente, né? Mas sim, há uma confusão, né? De onde acaba um, que começa o outro, o comportamento de um, de outro. Óbvio que uhum. eu percebo hoje em dia a questão da interação social se tornou muito mais fácil para ele com o tempo, né? Isso é uma questão que eu vejo diferente das pessoas que são, né? Vão ser classificadas, não são autistas, né? Uhum. Eu vejo que essa questão do social se tornou muito mais fácil. Então, acho que a maior diferença que eu diria, assim, que com o tempo que eu percebi, é essa questão de ela conseguir se conectar com os outros, mesmo tendo um nível de maturidade maior, conseguir entender e ler a situação Exato. e se colocar no lugar do outro também. Uhum, Essa sim, empatia, né? com Acho que certeza. eu consigo ver ele superdotado tendo, talvez, não sei se para um autista seria mais difícil. Sim, não, realmente chega quando a gente porque a superdotação ela tem um lugar ainda muito, que palavra eu vou usar? Enigmático, talvez, né? É quase como quando você fala que alguém é superdotado, é quase como um ego que se infla, né? Como se isso fosse um elogio. E quando você fala que é autista, já nem tanto. Então, na verdade, o que é importante que a gente diga também é que hoje o Vitor tem 11 anos e ele aprendeu sobre si, ele aprendeu sobre o outro, ele entende essa identificação, ele sabe quem ele é, cada vez melhor, claro, ainda estamos falando de um pré-adolescente, mas a verdade é que são pessoas que têm também dificuldades emocionais, né? A sua curva de desenvolvimento ela é assincrônica, que a gente chama. Então, ela não vai também acompanhando os seus pares, às vezes até abaixo. Então, ele tem, sei lá, 6 anos, com uma capacidade cognitiva de 10 anos, com um emocional de 3. Olha a bagunça desse ser humano, coitado, né? Em termos de desenvolvimento, de se adequar ali naquele grupo. Então, não é importante a gente dizer que superdotação não é elogio, né? É uma forma de estar no mundo, uma forma do cérebro se organizar e apreender conhecimento e devolver conhecimento, mas que não é uma supervalorização de si mesmo, não é sobre isso, né? São pessoas que têm muita empatia, um senso de justiça enorme e que sofrem mesmo com as relações do mundo, se deixam invadir por coisas que acontecem no mundo que às vezes não estão na sua alçada, não é? E tem conhecimentos e até interesses muito específicos. Eu me lembro que o Vitor ele gostava muito das coisas dos países, das bandeiras. Ele sabia todas, ele sabe, imagino eu hoje, inclusive, Sim. todas as bandeiras. E ele adorava que eu desafiasse ele. Eu buscava, assim, o país que eu nunca tinha ouvido falar. Ele sabia não só onde era o país, onde estava e qual era a bandeira desse país. Era, assim, uma coisa inacreditável. Ele adorava que eu buscasse, assim, desafiá-lo, né? Então, Sim, você foi essencial, né, na jornada dele. Ele lembra com muito carinho dos encontros, de como o trabalho que você iniciou com ele, né, lá na escola, uhum, foi só o começo de muitas coisas muito legais que aconteceram na jornada escolar dele. Então, ele é muito grato a tudo que você ensinou a ele. Ele fala que você que ensinou ele a fazer as apresentações e a organizar o pensamento dele de uma forma para expor para alguém. Então, ai, fico você foi muito muito feliz. importante, assim. Eu sei que você entende muito sobre todo esse processo aí. É muito legal, assim, poder estar dividindo isso com você aqui Ai, que hoje. bom. Olha, eu fico muito feliz. Aprendi um monte com ele também. Tenho certeza que eu aprendi mais do que ensinei. E acho que para os adultos, né, que têm esse desafio, famílias e professores até de ter que educar e lidar e se relacionar com uma criança com altas habilidades, eu acho que
a gente sair um pouco desse lugar de achar que sabe tudo ou ter que sempre ensinar, né? Talvez a gente tenha mais é que aprender e, na verdade, ensinar a esse sujeito não o conhecimento em si, mas os formatos, as formas, né? Ajudá-lo a ser menos crítico consigo mesmo, que é outra característica bem forte que eles enfrentam, né? O auto-julgamento, a autocobrança, tem que sempre exceder, assim, uma excelência quase inalcançável, eu diria. Então, é Isso é um pesado. grande desafio mesmo. Essa questão Exato. da excelência, né? Eles buscam eles, não, eu digo, pelo menos o meu filho, Perfeccionismo. busca o Sim, perfeccionismo, sim. sofre muito quando não atinge o 100, o Uhum. 99,9. Exato. E esse é um dos maiores desafios, né? Para ajudá-los a entender que não precisa, assim, ser super, super, super em tudo, em todas as áreas, né? Exato. Então, tá tudo. E que as notas, né, as provas, por mais que o nosso sistema de ensino, infelizmente, não temos não conhecemos outra forma de fazer, né, mas sabemos que esta não é a melhor, de se atribuir uma nota por um dia Uhum. de uma prova que você fez, às vezes num dia que você não estava bem, porque brigou com alguém, porque estava com dor de barriga, estava cansado, dormiu mal. É injusto, né? Ensinar para os nossos alunos todos, sejam eles quem forem, que a nota não significa o valor que nós temos, né? Ou a nossa capacidade de aprender. Então, Com certeza, é um desafio fazer ele entender isso, mas com certeza, eu concordo. né, é um desafio mesmo. E aí, falando em desafios, me conta assim, o que que você vê como um desafio hoje para o Vitor, até em termos de futuro, assim, como que você visualiza o Vitor no futuro, o Vitor profissional, agora adolescente, nos seus relacionamentos, como você vê isso? Ah, sim, eu sou uma mãe muito coruja, como ele diz. Imagino, obviamente, o futuro brilhante. Claro. Ele se adaptou muito bem aqui, né? Como nós estamos morando na Austrália já há 6 meses, mas ele começou na escola só agora em fevereiro, então as coisas estão indo muito bem. Eu imagino ele sendo. Ele hoje em dia diz que quer ser médico, não sei se vai mudar de ideia ou não no futuro. Uhum. Mas imagino ele brilhando, seja na profissão que ele escolher. Ele fala que ele quer ajudar a entender o cérebro das crianças autistas, é o que ele diz hoje em dia. Acho que essa Sim. história dele, ele ter entendido tudo que ele passou, talvez esteja borbulhando dentro daquela cabecinha, e é isso que ele Uhum. diz hoje em dia. E um grande desafio meu é conduzir e ajudá-lo durante esses anos acadêmicos, né? Porque em muitos assuntos ele já me passou, né? Principalmente história, geografia, própria matemática, ciências. Eu tô para trás. Com Então é 6 anos ele já complicado, eu tinha não me posso mais passado, corrigir. Marina. Com 6 anos ele já tinha me passado. Então, como que você vai corrigir o dever de casa? Eu não sei, Hum. ainda bem que existe hoje em dia. Ele não gosta muito de usar inteligência artificial, mas eu falo, ainda bem que existe, porque tem horas que não sei aonde recorrer para irmos além, né? Sim, Então, o desafio é isso, é conseguir nos mantermos atualizados e ajudá-lo a continuar engajado, estimulado. isso. Mas com certeza é uma alegria, né? Eu aprendo muito, que nem você mesmo falou. Aprendo muito com ele todos os dias. Sim. E ele tem E muito a acredito que o ensinar. futuro É. seguirá assim. Com certeza, com certeza. E talvez pensar até que mais do que aumentar o nível do conhecimento, talvez, claro que sempre, né, outras áreas e tudo, mas formas diferentes de correlacionar os conhecimentos, né? Pensar mais criativamente, acho que é o caminho para a gente falar de ajudar essas crianças com altas habilidades a se desafiarem, se desenvolverem, né? Não é só sobre Sim, quantidade, sim. mas sobre Não só sobre quantidade, não só isso. sobre conhecimento, também sobre outras áreas, né, da vida. As Por exemplo, aqui o teias. Victor descobriu questão de serviço comunitário que tem na escola, coisas que ele não tinha se engajado antes. Ele está vendo um lado interessante, um Isso. lado legal disso. A própria espiritualidade, ou seja, como um todo, né? Não só no cognitivo, no acadêmico, Uhum. mas ajudá-los a serem pessoas mais leves, ver a vida de uma forma mais leve, às vezes, Sim, né? Que é o sim. que eles precisam. E também nas altas habilidades, a gente pensa sempre como ajudar a essas pessoas que excedem sim nas suas competências a devolver isso para o mundo de alguma forma. Então, seja na profissão que escolherem, seja no caminho que escolherem, né? São mentes brilhantes que podem sim trazer formas de olhar para um determinado assunto, no caso, né, do interesse do Vitor hoje sobre o É. autismo e o cérebro do autista e tudo. Quem sabe, né, não é ele a vir a trazer um pensamento que até hoje ninguém teve. É sempre algo É, disruptivo. Então, que a gente possa incentivá-los a contribuir para o mundo de diversas formas, né? E o mundo ah, ganha enorme com
com eles, com certeza. Exatamente, Com com certeza. certeza. E Marina, hoje assim, se você pudesse olhar para trás, né, e pensar que se você soubesse disso, de algum conhecimento, ou que tivesse tido essa experiência, o que que você gostaria de ter conhecido antes? Lá nos primórdios aí do autismo e sobredotação, então, assim, pensando nesse Ah, lá atrás. eu gostaria de ter conhecido antes, acho que uma abordagem tão medicamentosa, assim, teve um período ali que a gente acabou indo por essa linha, e se eu pudesse, hoje vendo, eu vejo que o Vitor não precisava, né, tá, assim, não estou querendo julgar, nem falar nome de médicos, que não foi esse que eu... Na época a gente optou por ir por esse Uhum, caminho, e eu acho que hoje eu vejo que não há, existem outras saídas, outras possibilidades, uhum, antes da intervenção medicamentosa, né, no nosso caso. Então, eu perfeito. gostaria de ter saber antes que não poderia existir esse caminho, e que acho que principalmente isso, e saber que há um caminho para um espaço para algo melhor, né? A gente vê um desafio, a gente acha, meu Deus, meu filho é autista, ou não vai falar, ou não vai. Queria saber que era só ter um pouco de calma e que as coisas iam dar certo, assim. Uhum. Então, acho que é isso. Que bom, né? Então, realmente, quando a gente fala de medicina e diagnóstico, desatrelar um pouco ao medicamento é algo importante. Como você disse, não, nada contra o medicamento. Às vezes, muitas vezes, né, o medicamento vem a contribuir enorme, muito, muito, né, para a vida das pessoas, Claro. mas que não é ou não precisa ser a primeira saída, né? Existem outras saídas mais ecológicas, né, mais, enfim, que possam também dar um mesmo desenvolvimento sem toda a alteração química que o medicamento traz, sem dúvida. E foi um insight muito engraçado até essa história, porque ele tinha acho que uns 4 anos isso. E ele chegou no médico que tinha receitado e falou: esse remédio não é bom para crianças. Aí o médico olhou na hora e disse: O que você está me dizendo isso? Ele teve toda uma conversa na época com o médico, explicando por que ele não queria tomar aquela medicação. Então foi. E acabou que o médico disse: tudo bem, então se você está dizendo que você vai ficar bem sem ele, você não precisa mais tomar. Então foi ali também um momento que a gente percebeu: nossa, tem alguma coisa diferente aí nesse menino. Uhum. Né? Ele já percebeu isso na época também. Então, Que acho maravilhoso. que é. Que maravilhoso. Nossa, muito bom. E assim, temos um quadro aqui no nosso podcast que é o seguinte: eu vou te falar uma palavra, são 6, e você vai me dizer uma outra palavra ou que seja uma pequena frase que venha assim rapidamente na sua cabeça. Pode ser? Tá bem, claro. Então a primeira palavra é autismo. Hum, estímulo. Sobredotação. Cérebro. Inteligência. Inteligência é muito além do cognitivo. Eu vejo inteligência como emocional, espiritual. Acho que é além. Não consigo dizer uma palavra só. Boa, concordo plenamente. Sonho. Estou vivendo o sonho, Vitor. amor da minha vida. Inclusão. Essencial. Boa, boa. Que bom, que bom. Eu sei que é desafiante pensar nessas palavras e alguma coisa, né, para completar, Essas você assim, não me surpresa. mandou, eu não sabia. Ah, Boa. Querida, assim, se você pudesse deixar uma mensagem, uma palavra para essas famílias que estão, né, passando por um momento parecido com o seu, que viveram um diagnóstico e talvez até uma identificação de sobredotação, o que que você diria para essas famílias? olha, eu diria para sempre acreditar que há espaço, né, para melhora, que sempre visualizar as coisas como vocês gostariam que elas acontecessem, né, porque esse é o primeiro passo. O primeiro passo é a gente acreditar que a gente pode proporcionar algo melhor. E como a Marcela mesmo falou, não é uma cura exatamente, é um diagnóstico, mas eu acho que é muito sobre oferecer algo um pouco melhor cada dia e ajudá-los a se desenvolver e serem mais felizes, né? Então, buscar o estímulo correto, acho que seria procurar identificar o que que seu filho, né, ou sua filha precisa, onde ele precisa ser estimulado, o que está precisando tentar, e sempre pensar positivo, acho que esse é meu lema, né, sempre tentar ver o lado, a lição que a gente está tirando de alguma situação difícil.
Acho que esse o, é o que eu teria a compartilhar aí com as suas famílias. Muito lindo. A sua fala me fez lembrar uma frase que eu gosto demais. E quando a gente fala de vida de seres humanos e também, né, de saúde mental e diagnósticos e tudo, eu acho que ela é muito pertinente, que é: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, e nem todas as palavras são para todos os ouvidos. Nem todas as verdades, desculpa, a frase é: nem todas as verdades são para todos os ouvidos. Então quer dizer que sim, né? A gente tem muitas verdades, algumas vão servir mais para umas pessoas, outras para as outras, porque o ponto que você disse é esse. Eu tenho que olhar para o meu filho, para minha filha, e perceber o que ele ou ela precisa. E essa é a verdade. Não é o que o médico XPTO ou por que estão fazendo assim nos Estados Unidos. É o que esse sujeito precisa. Eu acho que para tudo na vida a gente tem que Exatamente. individualizar. Sim, com certeza. Mas cada um olhar essa diferença é extraordinária, né? Olhar cada um como um único, né? Concordo com você. Que bom, que bom. Olha, o nosso voo de hoje chega ao fim. Foi muito Ai, que bom, foi muito rápido, né? Foi demais ter você aqui, ouvir a tua história. Obrigada, Marina, mais uma vez. Um beijo para você, para o Vitor, para a família toda. E volte Muito sempre, volte obrigada, muito mais. obrigada. É uma honra estar aqui. O Victor já estava aqui do lado, quero saber tudo o que aconteceu, quero saber, ele está te mandando um beijo, tá com saudade de você Muito também. A gente beijo, não vê muito a hora de beijo. poder assistir depois, Sim, então. aviso quando vai ao ar, eu te mando notícias quando vai ao ar. E lembro a todos, né, que estão nos assistindo e nos ouvindo, que toda quinta-feira, às 8, vai um novo episódio. Então não fica fora dessa viagem, dessas conversas inspiradoras, incríveis. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.